o diamante esquecido, a lenda da lágrima de ouro negro. Imagine uma montanha que guarda segredos mais profundos que qualquer abismo, uma pedra que não reflete apenas luz, mas ecos de almas perdidas. Em 1720, nas entranhas de Minas Gerais, o maior diamante da história desapareceu em uma noite sem lua. Quase 1 quilo de cristal puro, selado por amor, traição e uma força que talvez não seja deste mundo. Mas e se ele ainda estiver lá, esperando, ouvindo? Volte comigo para o século XVIII, quando o Brasil era um caldeirão de ganância e sangue. A febre do ouro já havia transformado homens em sombras. Mas os diamantes eram o veneno final. Eles injetavam uma loucura que fazia a terra sangrar. Na Serra do Espinhaço, uma cadeia montanhosa isolada, a centenas de quilômetros de Vila Rica, a atual Ouro Preto, o eco das picaretas era o único hino. Aqui, o ar era rarefeito. Os rios corriam como veias abertas e as florestas escondiam olhos que observavam tudo. Os portugueses chegaram como uma praga, liderados por homens como o capitão Mor Damião de Oliveira, um veterano de Lisboa com cicatrizes de batalhas antigas e uma alma corroída pelo lucro. Eles não vinham para construir nações ou honrar a terra. Vinham para conquistar, explorar, dominar, com bússolas enferrujadas, mosquetes carregados e uma fé cega na coroa. Eles desbravaram aquelas montanhas remotas, onde o sol mal penetrava o dossel das árvores. Mas não estavam sozinhos. Os verdadeiros guardiões daquelas terras eram os Krenak -1 povo indígena, conhecidos por sua resiliência e conexão profunda com a natureza. Eles viviam em harmonia com os rios e as pedras, caçando, tecendo lendas sob as estrelas. Para eles, as montanhas eram vivas, cheias de espíritos ancestrais. A escravização não veio como um raio. Foi lenta, metódica, um veneno que se infiltrava. Primeiro, os portugueses ofereceram trocas falsas, espelhos por guias nas montanhas, promessas de paz por trabalho temporário. Depois veio a violência, emboscadas noturnas, aldeias queimadas, famílias separadas. Os Krenak, com seu conhecimento íntimo das trilhas e cavernas, foram acorrentados e forçados a escavar o solo sagrado. Eles cavavam em busca das pedras de fogo, diamantes que, para os invasores, eram riqueza, mas para os indígenas eram olhos dos deuses, guardiões de segredos antigos. A negação da humanidade era absoluta. Os Krenak eram tratados como ferramentas descartáveis, chicoteados ao amanhecer, famintos ao entardecer, substituídos quando seus corpos falhavam. A montanha começou a sangrar pedras preciosas, consumida pela ganância, enquanto a vida dos Krenak se reduzia à dor, exaustão e um silêncio revoltado. No meio desse inferno, surge Tomás de Almeida. Não era um aventureiro comum, daqueles que sonhavam com ouro fácil. Tomás era um engenheiro de 24 anos, formado na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde estudara matemática, física e os segredos da pólvora. Lá, em laboratórios enfumaçados, aprendera a manipular explosivos para mineração, técnicas vindas das minas de carvão da Europa, onde o fogo controlado abria caminhos na terra. Mas sua vida não era de glórias acadêmicas. Órfão aos 18, após a morte do pai em um naufrágio, Tomás herdara dívidas que o sufocavam. Credores implacáveis o perseguiam e a ameaça de prisão o forçou a fugir para o Novo Mundo. Em 1719, embarcou em um navio para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro com pouco mais que seus livros e um idealismo perigoso. De lá, viajou para o interior, atraído pelas promessas de trabalho nas minas.
Ao chegar à Serra do Espinhaço, após semanas de jornada em carroças rangentes e trilhas lamacentas, Tomás se deparou com um horror que seus livros não descreviam. A escravização o atingiu como um golpe físico. Indígenas, acorrentados, corpos marcados por chicotadas, olhos vazios de esperança. Ele via os Krenak sendo tratados não como humanos, mas como extensões das picaretas, descartáveis, invisíveis. Tomás tentou ignorar, focar, em otimizar as perfurações com seus conhecimentos de explosivos, mas o nojo crescia. Rapidamente, despertou a antipatia do capitão Damião, que o via como um intelectual fraco demais para o trabalho sujo. Mas Damião precisava dele. Ninguém mais sabia manejar pólvora com precisão para abrir galerias profundas sem desabar tudo. E então, havia a Iaci. Não era apenas uma escravizada, era a personificação da dignidade esmagada. Filha de um cacique Krenak respeitado, que fora morto em uma das primeiras emboscadas. Iaci tinha 20 anos e já carregava 2 anos de correntes. Antes da chegada dos mineradores, missionários jesuítas haviam passado pela região, ensinando um português precário aos indígenas em tentativas de conversão. Iaci, inteligente e observadora, aprendera o suficiente para servir de intérprete entre os portugueses e seu povo, uma posição que a salvava de trabalhos mais brutais, mas a expunha a humilhações constantes. Ela era bela de uma forma que desafiava a selvageria ao redor. Cabelos negros como a noite sem estrelas, longos e trançados com fios de ervas sagradas. Olhos grandes e profundos, cor de terra fértil, que pareciam carregar as lendas de gerações. Boca bem desenhada, que raramente sorria, mas quando o fazia, iluminava o caos. Sua pele bronzeada era marcada por tatuagens rituais, símbolos de sua herança, mas por trás da beleza vivia uma tristeza profunda. E assim via seu povo ser destruído. Aldeias reduzidas a barracões fétidos, crianças famintas, espíritos ancestrais profanados. Ela lavava cascalho nos rios gelados, as mãos calejadas, o coração pesado com o lamento da terra que sentia ser violada. A primeira vez que seus caminhos se cruzaram foi ao entardecer, perto de um riacho turbulento, onde os escravos filtravam sedimentos. Tomás supervisionava uma perfuração próxima. O suor misturando-se à poeira. Ele tentava ignorar o fosso de trabalho, focar nos cálculos, mas seus olhos sempre voltavam para o sofrimento ali. E foi ali que ele a viu. E assim, curvada sobre a água, os braços tremendo de fadiga, um feitor gritou uma ordem rude, erguendo o chicote. Tomás interveio sem pensar, sua voz ecoando. Pare, ela precisa de descanso. O feitor hesitou, surpreso com o sotaque culto. Em vez de dar ordens, Tomás se aproximou dela e ofereceu uma caneca de água limpa, fresca, da sua própria cantina. Seus olhos se encontraram menos os dele, cheios de culpa. Os dela, de surpresa cautelosa. Em vez de puni-la por um momento de cansaço, ele a olhou com respeito, murmurando em português simples. Você não merece isso. E assim, com sua voz suave mas firme, respondeu. Nenhum de nós merece. Foi o início. O que começou como uma faísca de humanidade, logo se transformou em amizade. Ele se encontrava em momentos roubados. Ao amanhecer, quando Tomás fingia inspecionar o rio, ou ao crepúsculo, nas sombras da mata. Ele compartilhava pedaços de pão, falava sobre o mar que cruzara, as estrelas que mapeava em Coimbra, os sonhos de um mundo mais justo. E assim, por sua vez, ensinava palavras em sua língua. Contava lendas Krenak sobre a criação do mundo, sobre como as pedras eram vivas e guardavam memórias. A amizade tornou-se paixão. Um toque acidental de mãos se tornou intencional. Olhares prolongados viraram confissões sussurradas. Sob a escuridão da mata, longe dos feitores, eles se abraçavam. O corpo dele tremendo com o medo da descoberta. O dela com a esperança renascida. O amor deles era um ato de rebeldia pura, menos uma ponte frágil entre opressor e oprimido, prova de que a humanidade persistia na desolação. Mas o tempo deles estava se esgotando. A mina fervia com rumores de rebelião, e Damião apertava o controle. A montanha, exausta de ser violada, finalmente entregou seu maior segredo. Em uma galeria profunda,
aberta por uma explosão supervisionada por Tomás, um Krenak, exausto, acorrentado e coberto de poeira, viu um brilho que não era ouro. Era uma massa cristalina colossal, com reflexos quase negros em suas profundezas, como se capturasse sombras em vez de luz. Os portugueses irromperam em gritos de êxtase animalesco, erguendo a gema como um troféu. Eles a batizaram de a lágrima de ouro negro, 4.000 quilates de puro diamante, um monstro de quase 800 gramas, maior que qualquer coisa registrada na história. Damião protajoou com a ferocidade de um lobo. A euforia era contagiosa, mas o medo, maior ainda. A notícia não poderia vazar para bandoleiros ou rivais. Ele decidiu levá-lo em segredo diretamente ao porto do Rio de Janeiro, desviando das vilas estabelecidas como Vila Rica, optando por trilhas remotas para evitar olhos curiosos. De lá, o diamante iria para Portugal, enriquecendo a coroa, ou, talvez, o bolso de Damião. Para Yacy, porém, a lágrima não era riqueza. Era o coração de pedra das lendas Krenak, uma entidade mítica que pulsava no ventre da montanha, garantindo a sobrevivência do povo. Enquanto o coração estivesse lá, os Krenak resistiriam às doenças, aos invasores, ao esquecimento. Removê-lo traria destruição, terremotos espirituais, maldições que secariam rios e enlouqueceriam homens. E assim, sussurrou isso para Tomás em uma noite chuvosa, seus olhos brilhando com lágrimas. O coração nos vê. Se for levado, nós morremos. Tomás compreendeu. O diamante precisava ser salvo da ganância para que o povo de Yacy tivesse uma chance de liberdade. O jovem, agora traidor de sua nação por amor e justiça, traçou o plano mais arriscado de sua vida. Damião, em um erro fatal, escalou Tomás para a comitiva, confiando em seu conhecimento de explosivos para qualquer imprevisto. Tomás pediu que Yacy os acompanhasse sob o pretexto de que ela conhecia rotas alternativas, evitando caminhos movimentados cheios de salteadores. Damião, relutante, concordou. Ela seria útil como intérprete em territórios hostis. Escondidas, Yacy contatou um grupo de Krenak, que ainda resistia livre na floresta, liderados por seu tio, um guerreiro chamado Miboré. Eles conheciam cada trilha, cada ponto cego da serra, o local da emboscada, o desfiladeiro das almas perdidas. Um cânion estreito, onde o vento uivava como almas, abafando alarmes, e a escuridão da noite era absoluta. O plano: deter a carroça, eliminar a guarda, esconder o diamante em uma caverna ancestral, e voltar para libertar os escravos na mina, agora enfraquecida. A jornada foi uma tortura psicológica. Durando quase 20 dias, o tempo médio para cruzar aquelas distâncias no século XVIII, com carroças pesadas, mulas exaustas e trilhas lamacentas, parando para reparos e caça, Tomás caminhava ao lado da carroça, o coração acelerado, olhando Yacy de soslaio. Seu olhar mostrava tensão, mas também determinação. Nenhuma palavra era trocada abertamente. Apenas sussurros em paradas para descanso ou acampamentos noturnos. Damião, eufórico, com sua fortuna iminente, bebia vinho roubado e se gabava. Essa lágrima vai me tornar rei. Mas por baixo o medo o roía. Medo de traidores entre seus homens, de bandoleiros que poderiam ter ouvido rumores. Entre Tomás e os poucos Krenak na comitiva, o receio era constante. E se fossem descobertos? E se a emboscada falhasse? Os soldados da escolta, armados até os dentes, murmuravam sobre os caminhos desconhecidos, sentindo olhos invisíveis na floresta. E eles estavam certos. Batedores Krenak acompanhavam tudo, escondidos nas sombras, aguardando o momento. Damião não queria cruzar o desfiladeiro à noite. A região era inóspita, cheia de precipícios, mas forçou as mulas e cavalos naquele dia, ansioso para avançar. Tomás, engenhoso, sabotou sutilmente. Afrouxou arreios, misturou ervas amargas na ração dos animais para causar atrasos naturais. A noite os apanhou bem no coração do cânion. Fria e sem lua. O comboio parou, exausto. Era o sinal. O ataque veio da escuridão e das alturas. Não foi um confronto aberto, mas uma sucessão de ataques precisos. Flechas silenciosas cortaram o ar derrubando os sentinelas. Os Krenak, leves e ágeis, usaram o terreno,
rolando pedras de cima, atacando de flancos invisíveis. Os soldados tentaram se defender. Mosquetes ecoaram, balas ricochetearam nas rochas, mas o pânico os desorganizou. Gritos de dor misturavam-se ao vento. Damião caiu primeiro. Uma flecha no peito, caindo sobre o cascalho que lhe prometera fortuna. Seus olhos, no último instante, refletiam incredulidade. Tomás, pegando uma arma de um guarda caído, juntou-se à luta, virando as costas para seu passado. Todos os soldados foram eliminados, corpos espalhados no cânion como oferendas à terra. Finalmente, Tomás e Yassi estavam livres. Não houve tempo para abraços. Imborê, o líder Krenak, apontou. Não longe daqui, uma caverna ancestral, usada por gerações em tempos de guerra com outros povos. A carroça, intacta, foi desviada para a entrada, oculta por vinhas densas. No fundo da caverna úmida e ecoante, eles colocaram o diamante em uma fenda natural, como se devolvendo o coração ao corpo da montanha. Tomás preparou os explosivos da carroça, misturou pólvora com cuidado, armando cargas na abertura estreita e Yassi ao seu lado, os olhos brilhando. Agora seremos livres, sussurrou ele. Ela sorriu, puxando-o para um beijo apaixonado. Lábios quentes contra o frio da noite, corpos entrelaçados como se o mundo parasse. Naquele instante, tudo parecia resolvido. O amor triunfando sobre o império, a justiça restaurada. Eles se afastaram para o local seguro, e Tomás acendeu o pavio. Mas a montanha tinha seus próprios planos. O estampido da pólvora foi ensurdecedor, ecoando como um rugido primordial. O chão tremeu, não apenas pela explosão, mas por um tremor subterrâneo. O solo, oco e fragilizado por anos de mineração, cedeu. De um lugar seguro, eles viram a entrada colapsar. Mas a onda de choque propagou-se além. O chão afundou em uma cascata de terra e rochas, engolindo primeiro os corpos da guarda, depois rolando da encosta íngreme. Tomás gritou o nome de Yassi, puxando-a para correr, mas a avalanche foi mais rápida. Pedras desabaram com fúria, soterrando os jovens amantes e a maioria dos Krenak em uma tumba improvisada. A entrada da caverna foi selada com centenas de toneladas de escombros. Descaracterizando o local para sempre menos, ninguém imaginaria uma caverna ali, sob o caos de pedras. Os poucos Krenak que sobreviveram fugiram para a floresta. Dias depois, voltaram à mina com reforços, atacando os guardas restantes. A maioria dos portugueses foi morta. Os poucos sobreviventes fugiram em pânico. Os escravos foram libertados, dispersando-se para aldeias ocultas. Os socorros portugueses, chegando semanas depois, não encontraram o diamante. Apenas tragédia. A carroça vazia, corpos mutilados, a versão oficial. Um ataque de índios selvagens, o tesouro perdido em esconderijo desconhecido. Mas os Krenak contam outra história. Um sacrifício, o coração de pedra foi devolvido à Mãe Terra, pago com a vida de 2 jovens que ousaram amar em meio ao ódio. Até hoje, na Serra do Espinhaço, em noites de tempestade, ecoa o lamento de Yassi e o rugido da detonação. O tesouro permanece intocável, talvez amaldiçoado, lembrando que o maior diamante do mundo não vale a liberdade ou um coração corajoso. Você acha que o diamante está seguro? Ou a ganância humana o encontrará um dia? Deixe sua teoria nos comentários e compartilhe se já ouviu lendas sobre tesouros perdidos nas montanhas de Minas Gerais. Obrigado por assistir. Se gostou desta aventura, deixe seu like e inscreva-se aí no canal para mais crônicas como esta. Até a próxima.